Para construir um Levitron, será necessária uma base, que utilizamos um pedaço de madeira com um furo no meio. E colamos um tubo de borracha com cola quente. Esse tubo de borracha ele pode ser encontrado em lojas de artigos para aquário. Ele tem mais ou menos 20 centímetros de comprimento. E diâmetro eu recomendo o suficiente para passar os ímãs ao redor do tubo. Os ímãs que utilizamos foram encontrados em alto-falantes de carros velhos. E também pintamos os polos dos ímãs para que ficasse mais fácil observar o experimento. Pintamos os polos norte de vermelho e os polos sul de azul. Observando o desenho, ele irá demonstrar o campo magnético de um ímã. Você observará que o fluxo desse campo magnético estará saindo do polo norte e indo de encontro ao polo sul do mesmo ímã, formando um fluxo constante. Para que você consiga a atração entre dois ímãs, você precisa de um fluxo entre os campos magnéticos harmônico. Então, você precisa de polos opostos. O norte vai se juntar ao sul e o sul vai se juntar ao norte. Observando pelo desenho, você tem o campo magnético saindo do norte e indo em direção ao sul. Quando você aproxima esses polos opostos, você observa um fluxo constante e harmônico entre os dois polos mais próximos. Isso fará com que eles se juntem, se unam, formando assim um grande e único ímã, que ainda assim manterá um campo magnético constante, saindo do polo norte do ímã número 1 e indo de encontro ao polo sul do ímã número 2. Agora demonstrando a atração, eu irei colocar o ímã com o polo sul virado para cima e o segundo ímã com o polo norte para baixo, para que os polos opostos consigam se atrair. Tomando cuidado com os dedos, é possível ver que os ímãs irão se atrair sem o menor problema e talvez nem seja necessário a utilização do cano para essa parte, porque não existe a possibilidade do ímã acabar escapando durante o processo. Agora demonstrando uma repulsão entre dois polos iguais, escolhidos polos nortes. Se você observar o fluxo do campo magnético entre os dois ímãs, vai acontecer um choque entre essas setas. Elas não vão conseguir se unir, elas vão se repelir, porque elas não conseguem um fluxo harmônico entre elas. Aqui existe uma demonstração da repulsão entre os polos norte, e você pode observar que não existe nada no cano influenciando essa repulsão. A única coisa que está fazendo este fenômeno acontecer é realmente o campo magnético dos dois ímãs interagindo entre si. Agora observando o esquema do desenho relacionando a repulsão entre dois polos iguais, sendo eles os polos sus. Observando os desenhos, ainda assim não acontecerá o fluxo harmônico necessário para atrair os ímãs. O fluxo não vai coagir para que eles se unam. Realmente vai acontecer a repulsão. Por mais que você tente esmagar os ímãs, eles não conseguem se atrair, eles vão se repelir. Para exemplificar a importância desse experimento, utilizamos os trens Maglev. Esse segue os princípios semelhantes ao Levitron. É acoplado um ímã ao trem. Na animação foi utilizado o polo norte para exemplificar. E existem ímãs na parede e nos trilhos por onde o trem vai passar, fazendo com que este polo norte sofra tanto atração quanto a repulsão desses ímãs. Vai chegar a um equilíbrio que vai fazer o trem levitar levemente. Por não sofrer atrito do solo, esses trilhos e paredes vão ter os ímãs intercalados pelo sistema, fazendo com que eles empurrem e puxem o trem. Dessa forma, ele alcança uma alta velocidade